Desci para o porão, de onde pude ouvir farfalhar e gemidos. Sorri triunfante. Bem, você finalmente é meu. Sempre tive uma inteligência além da minha idade, é por isso que frequentava uma escola para crianças superdotadas. O que eu mais gostava era de biotecnologia. E o professor, o famoso cientista Professor Jones, me considerava sua favorita. Mas naquele dia não dei ouvidos a ele, porque não conseguia tirar os olhos do belo Dave. Então o sinal tocou. O Johnny me disse, vamos ao cinema juntos? Suspirei. Porque o Johnny não tem a aparência do Dave. Gostava de ficar com o inteligente do Johnny, mas sua aparência me repelia. E eu imaginava alguém como o Dave ao meu lado. Johnny e eu assistimos a um filme e fomos dar um passeio juntos. Conversamos sobre tudo no mundo. Mas então eu vi uma turma em algum clube da cidade com o Dave. Ele me notou e sorriu. Eu balancei a cabeça de volta envergonhada. Combinado, eu iria convidar ele para sair amanhã. No dia seguinte na escola fiquei pensando em como abordar o Dave. Mas só no final do dia decidi e disse para ele, quer dar um passeio? Ele ficou em silêncio, definitivamente não funcionou. O Dave sorriu e disse que ficaria feliz em me acompanhar. Viva! Mas então uma voz familiar me chamou. Droga, o Johnny, ele queria me acompanhar até em casa. Imediatamente menti, dizendo que tinha algo pra fazer e corri pra fora da escola. Dave e eu saímos pra caminhar, mas foi terrivelmente entediante com ele. Não tínhamos nada pra conversar. Acontece que ele entrou na escola por meio dos contatos de seus pais. E ele só conseguia falar sobre seu lindo cabelo. Seria ótimo combinar o cérebro do Johnny e o corpo do Dave, mas isso já era algum tipo de monstro do Frankenstein. Eu me perguntei se as biotecnologias poderiam fazer isso. Ok, pera, isso era uma boa ideia. Tinha a chance de conseguir o cara perfeito, bonito e inteligente. Então comecei a trabalhar. Não me admira que fui considerada uma aluna capaz. Agora, em vez de estudar em palestras, estudava a questão da transferência de consciência de um corpo para o outro e depois das aulas roubava os detalhes necessários no laboratório da escola. Todas as noites eu trabalhava no porão que ficava do outro lado de casa. E uma semana depois o aparelho estava pronto. Seria capaz de transferir a mente do Johnny para o corpo do Dave. Tudo o que faltava era atraí-los para o porão. Na escola fui até o Dave e o convidei para me visitar. E o próprio Johnny se ofereceu para vir também. Tudo estava indo de acordo com o planejado. Finalmente eu conseguiria o cara perfeito, bonito e inteligente. Em casa preparei o equipamento e esperei os caras. O Johnny escreveu que já estava vindo. Eu sorri. Ele não tinha ideia do que eu esperava. Mas o Dave não me respondeu. E então, de repente, ele disse que não poderia vir. Diabos, meu plano estava indo por água abaixo. Logo o Johnny apareceu e eu tive que jantar com ele. Ele estava feliz, mas eu nem ao menos sorri. Eu precisava de um cara bonito. No dia seguinte, recebemos um projeto de química e me ofereci para trabalhar com o Dave. Essa era uma oportunidade de cumprir meu plano. O Dave começou a se ressentir e querer fazer par com seu amigo, mas eu lembrei de que eu era melhor em química e que ele teria a pontuação mais alta só comigo. Após a aula, fui até o Johnny e chamei ele novamente. Ele não conseguia mais esconder o sorriso. Ele achava que eu estava apaixonada por ele. Eu te amaria, em breve. À noite, preparei tudo de novo. Johnny veio primeiro e comecei a distraí-lo com conversas. O Dave, ao mesmo tempo, escreveu que já estava a caminho. Isso! Disse ao Johnny que precisava de ajuda para pegar mantimentos no porão. Fomos para o porão, eu estava atrás do Johnny. Meu coração estava disparado. Eu teria o cara perfeito a qualquer custo. Me decidi e empurrei o Johnny escada abaixo. Tremendo, desci lentamente para o porão. O Johnny estava deitado e inconsciente. Funcionou. Agora o Dave. Eu o encontrei no portão e ele perguntou por que eu estava ficando vermelha. Eu me esquivei. Estava quente no porão onde trabalhava no projeto. Ele encolheu os ombros e, sem suspeitar de nada, começou a descer para o porão. Eu também o empurrei escada abaixo. O Dave caiu. Corri escada abaixo, mas fiquei horrorizada ao descobrir que o Dave estava se levantando do chão. Ele se virou com um olhar atordoado e correu para a saída. Eu imediatamente tranquei a porta e o Dave me atacou. Tentei afastá-lo, mas ele agarrou a chave de mim e correu para a porta. Não! No último momento, eu agarrei sua camiseta e puxei ele em minha direção. Dave bateu com a cabeça no canto da mesa e desmaiou. Eu estava tremendo, mas era hora de começar a trabalhar. Com dificuldade, arrastei o Johnny e o Dave para trás da tela. Coloquei capacetes especiais na cabeça dos rapazes e apertei o botão de ligar. O dispositivo piscou e minhas pernas se contraíram de ansiedade. Assim que o brilho parou, eu imediatamente puxei a tela. Olá, meu príncipe perfeito. Ah, meu Deus, quase caí de terror. Havia uma aberração sentada atrás da tela, 2 corpos fundidos.
Os meninos começaram a acordar e eu estava em choque. Diabos! Eu imediatamente agarrei uma corda e amarrei o monstro siamês. Tentei fazer o experimento novamente, mas o dispositivo nem ligou. Eu não tinha energia suficiente. Isso não! Eu não poderia deixar o monstro sair. Eu teria que deixá-lo aqui. Eu tranquei o porão e voltei para casa. Meus pais já estavam sentados para jantar. E eles perguntaram por que o colega de classe não tinha chegado ainda. Não deveríamos estar fazendo um projeto? Engoli nervosamente e respondi que havia remarcado. E durante o jantar, furtivamente, roubei comida da mesa. Eu levei para os meninos, mas ouvi gritos no porão. Eles estragariam tudo. Coloquei fita adesiva em suas bocas e disse para eles que se sentassem quietos, senão os deixariam sem comer. Não consegui dormir a noite toda. Eu só queria o cara perfeito. E agora eles precisavam ser separados. Mas como? Quando eu vim para a escola, todos pareciam preocupados com o desaparecimento do Johnny e do Dave. Fingi que não tinha ideia de onde eles estavam e um arrepio percorreu minha espinha. Eu definitivamente seria descoberta porque foi a última pessoa com que eles foram vistos. Depois da escola, fui para o professor Johnny. Só ele poderia me ajudar. Ele sorriu para mim e eu perguntei baixinho. Era possível separar os gêmeos siameses? O professor ficou um pouco surpreso, mas respondeu que só um profissional poderia dar conta. Caso contrário, os gêmeos podem morrer. Eu olhei para cima e perguntei se ele poderia vir comigo e ajudar em um projeto de biotecnologia. O professor concordou imediatamente. Ele ficou feliz em ajudar sua melhor aluna. À noite, eu encontrei o professor e o levei para o porão. Descemos lentamente e o monstro siamês amarrado uivou em duas vozes. O professor imediatamente empalideceu e disse com voz estrangulada que precisávamos chamar a polícia. Não! Tomei o telefone dele. Senão, eles me colocariam na prisão. O professor deu um passo em direção à porta, mas fiquei parada ameaçadoramente na frente dele. Peguei rapidamente a garrafa da mesa. Quebrei sua parte superior e com a mão trêmula apontei para o professor. Você vai separá-los ou será pior. O professor teve que obedecer. Ele se aproximou do monstro siamês e começou a examiná-lo. E eu observei com atenção e não saí da porta. Então o professor hesitou por algum motivo. Mas eu o apressei. Não devemos nos atrasar. E então ouvi o som de uma sirene. Eu olhei de volta para o professor. Ele estava apenas escondendo seu relógio inteligente no bolso. Ele chamou a polícia e eles nos localizaram. Mas eu só queria amor. Eu rebati que o culparia por tudo. Ele me forçou a trabalhar por conta própria. O professor ficou tenso, mas respondeu que havia testemunhas contra mim. Ah, é? Então? Os policiais começaram a bater na porta. Não havia muito tempo. Costei meu rosto, rasguei minha roupa e gritei. Socorro! O Jonas está me batendo! Naquele momento a porta se abriu e os policiais invadiram o porão. Corri imediatamente para encontrá-los com lágrimas e gritei que o professor havia me forçado a fazer uma experiência terrível. Eu estava tentando salvar os meninos e o professor me bateu. Os policiais ficaram tão chocados que acreditaram imediatamente em mim. Eles logo capturaram o professor. E naquele momento o professor disse que eu era o monstro aqui. Vamos ver. A polícia logo algemou o professor. Mas então o Johnny levantou de repente a cabeça e disse com a voz fraca que tinha uma prova da minha culpa. Ninguém vai acreditar em você. Mas o Johnny levantou a mão com o telefone. Acontece que ele acordou mais cedo do que esperado, ligou o gravador e gravou minha chantagem. Os policiais imediatamente me colocaram no carro e começaram a anotar as declarações do Johnny. Que injustiça! Eu te amei! Logo, fui presa e todos os dias fui forçada a trabalhar. Algemada a outra prisioneira. Irônico. Soube pelos noticiários que o Johnny e o Dave foram separados por cientistas e voltaram à vida normal. E durante as horas solitárias na cela, percebi que por causa dos meus desejos eu realmente enlouquecia e que havia coisas mais importantes do que a aparência. E o monstro nessa história era apenas eu. Você gostou da história? Curta e se inscreva no nosso canal! O body de látex estava tão apertado que não conseguia respirar e as meias de arrastão apertavam dolorosamente minhas coxas. Eu abri a cortina do camarim e esperei horrorizada minha mãe falar alguma coisa, mas ela olhou para mim em silêncio, deu meia volta e foi pro outro lado. Foi claramente exagerado. Mas uns minutos depois ela voltou com um rabo de coelho da Playboy e disse que iria complementar perfeitamente meu look. Tudo começou numa manhã estranha. Eu estava tomando café da manhã quando minha mãe correu para a cozinha gritando que ela precisava de ajuda. Eu era a única que poderia salvá-la. Eu terminei meu sanduíche enquanto minha mãe me arrastava para o carro. O que está acontecendo?
Ela ligou o carro e me perguntou o endereço dos meus colegas. Pra quê? Minha mãe nunca se interessou pelos meus estudos. Eu estava sempre em festas. Assim que nós dirigimos para longe da casa, minha mãe me pediu para ser amiga dela. Eu acho que ela está apaixonada por um cara da minha faculdade e agora ela quer seduzir ele. Mamãe, você está louca? Quando nós chegamos na faculdade e paramos na entrada principal, minha mãe apontou para um cara e disse: ali está ele. Meu colega de sala Frank? Eu fiquei chocada. Eu estou apaixonada por ele há 1 ano. Nós só conversamos algumas vezes, mas foi o suficiente para entender que éramos almas gêmeas. E agora minha mãe e eu suspirando pelo mesmo cara. Você vai me ajudar, certo? A voz da minha mãe me trouxe de volta à realidade. Eu hesitei, isso era algo sem noção. Ninguém acreditaria que somos amigas. Então minha mãe falou que se eu não ajudasse, ela não pagaria mais pelos meus estudos. Eu diria que pela atitude dela, ela não estava brincando. Depois que ela me deu à luz aos 17 anos, minha mãe nunca tentou voltar a estudar. Eu não queria tal destino para mim. Hesitante, eu concordei que ajudaria ela a seduzir o Frank. Felizmente, ela vai procurar outro cara em breve. Ela sempre faz isso. Minha mãe decidiu que eu levaria ela para a festa onde Frank estaria. Então ela faria tudo sozinha. Navegando no Facebook dos meus amigos, eu descobri que os pais de um dos caras tinham saído e ele ia ganhar uma festa no estilo Playboy. Minha mãe estava empolgada, mas eu não estava com humor para brincadeiras. Eu torci até o final para que as orelhas de coelho fossem suficientes para a fantasia. Na hora marcada, estávamos de pé na porta. Eu estava queimando de vergonha por causa daquele body apertado. Mas minha mãe estava encantada. Alguns caras bêbados estavam assoviando pra gente do outro lado da rua. Eu apertei a campainha com força. Rápido, deixa a gente entrar! Mas quando minha colega de classe Anne abriu a porta, descobri que todos na festa estavam com roupas normais. Estão brincando comigo? Anne explicou que as outras meninas eram muito tímidas para virem com fantasias reveladoras e perguntou qual era o nome da minha amiga. Eu comecei, mas então parei. Melanie. Minha mãe me deu um olhar reprovador quando entrou. Eu quase revelei quem ela era. Enquanto minha mãe parava em frente ao espelho, eu decidi dar uma olhada na casa. De repente eu vi o Frank sorrindo docemente para alguma garota. Meu estômago revirou. Eu não sabia que ele tinha namorada. Então minha mãe voltou e eu pensei que já que ela notou o Frank com a menina, ela desistiria dessa ideia louca. Mas não foi isso que aconteceu. Minha mãe disse que nenhuma jovenzinha seria páreo para ela. E assim que Frank foi pegar uma bebida para eles, ela pegou uma vela acesa da mesa e foi até aquela menina. Mãe, para! Eu a vi segurando a vela bem no cabelo da menina e seus cachos exuberantes começaram a queimar em um instante. Felizmente o fogo foi apagado rapidamente, mas a namorada do Frank quase perdeu o cabelo. Minha mãe estava feliz que ela se livrou da sua rival tão facilmente. Ela estava prestes a falar com o Frank, mas eu ouvi que o pessoal ia chamar a polícia. Nós estávamos saindo, exatamente o que nós precisávamos, a polícia! Minha mãe deu um olhar lascivo para o Frank e se apresentou. Meu Deus, isso é tão constrangedor. No dia seguinte, ela me arrastou para seguir Frank e acidentalmente encontrar ele. Minha mãe encontrou o Instagram dele e viu que ele normalmente passa o tempo com fliperamas. E ela me levou lá. Tendo como pano de fundo adolescentes em moletons enormes, ela parecia muito provocante em seu vestido curto. Todos estavam olhando pra gente, mas minha mãe não ligou. Ela estava procurando o Frank, felizmente ele não estava lá. Nós estávamos quase saindo quando ela me chamou. Ali está ele. E ela me arrastou para algum lugar. Frank estava no aparelho de dança. Como ele era bom nisso. Eu encarei ele e ele, claro, percebeu. Envergonhada, me aproximei dele e imediatamente pedi desculpas por ontem. Mas então minha mãe se intrometeu. Ela começou a se gabar de como nós podíamos dançar nesses aparelhos de dança tão bem quanto Scott Pilgrim do filme de terror. O quê? Antes que eu pudesse protestar, minha mãe me agarrou pelo braço e imediatamente me arrastou para o aparelho de dança. Eu não dancei nada, nem minha mãe. Mas ela tentou tanto, ela estava até suando. E eu estava me contorcendo desesperadamente tentando pegar um pouco de ritmo.
Eu pensei que não poderia ficar pior, mas de repente, no movimento seguinte, minha mãe esbarrou em mim e eu perdi o equilíbrio. Frank tentou me pegar, mas eu caí e torci minha perna. Doeu tanto. Ele examinou meu tornozelo e disse que não tinha fraturado. Eu só precisava de gelo. Minha mãe começou a convencer o Frank de que estava tudo bem comigo e se ofereceu para ir para outra plataforma, mas Frank recusou. Você deveria ter visto a cara da minha mãe. Ele estava queimando de ciúmes. Eu fui para a faculdade no dia seguinte, mesmo com a minha perna ainda doendo. Frank perguntou como eu estava me sentindo em cada intervalo. Isso era tão legal. Ele disse que eu era legal e que gostaria que a gente tivesse conversado antes. Ele me amoleceu. Poderíamos realmente ser alguma coisa? Mas Frank imediatamente destruiu toda a minha esperança. Ele perguntou se minha amiga estava livre no final de semana. Foi como um balde de água fria. Afinal, ele tinha uma queda pela minha mãe. Lutando para não chorar, eu disse que repassaria o convite e disse tchau para ele. Minha mãe estava se arrumando para o encontro a noite toda, separando vestidos e pensando qual maquiagem cairia melhor. Eu só queria desaparecer. Minha vida estava caindo em pedaços. De manhã, quando ela e Frank saíram, comecei a chorar. O que eu faço se as coisas funcionarem para eles? Fingir ser amiga da minha mãe até eu ficar velha? Não, eu não posso fazer isso. Frank pode não ter me escolhido, mas ele precisava saber a verdade. Eu tentei ligar para ele, mas o telefone estava desligado. Então eu comecei a escrever para os meus colegas de sala. Talvez alguém soubesse o endereço do chalé dele, mas ninguém respondeu. Eu já estava desesperada. Mas uma menina me respondeu e imediatamente chamei um táxi. Assim que eu cheguei, imediatamente corri para bater na porta. Ninguém abriu. Mas eu continuei e finalmente Frank olhou para fora, surpreso. Na parte de trás da casa, eu vi minha mãe sentada, relaxando com uma taça de vinho nas mãos. Isso me deixou com tanta raiva. Não havia mais nada a perder. Então eu virei para o Frank e contei para ele a coisa mais importante. Que minha mãe estava visitando ele e eu estava apaixonada por ele há 1 ano. Fiquei aliviada. Tenho de admitir isso. Como era insuportável carregar esse fardo. Minha mãe pulou do sofá, derrubando a taça no chão. Ela gritou que eu era uma traidora e correu para a rua apenas de vestido. Frank foi pego de surpresa no início, mas rapidamente caiu em si e disse que precisávamos encontrar ela. Poderia ser perigoso na floresta, já que estávamos bem longe da cidade. Imediatamente fomos em busca dela. Eu estava tão animada. Eu só queria dizer a verdade, mas acabou que estraguei tudo. E por que Frank reagiu tão calmamente? De repente, ele disse que sabia de toda a verdade há muito tempo. Alguém na faculdade reconheceu minha mãe na festa e os boatos se espalharam rapidamente. No começo, ele estava se divertindo nos assistindo, mas logo, ele gostou muito de mim. Mas para minha mãe, ele tinha um plano especial. Frank queria um encontro dela com o pai dele, porque ela era definitivamente o tipo dele. Senti tanta vergonha que todo meu rosto ficou vermelho. Caminhamos através da floresta por um longo tempo e chamamos pela minha mãe, mas ela não estava em lugar nenhum. Já estávamos com frio quando de repente chegamos a um antigo ponto de ônibus. E lá estava minha mãe. Ela estava sentada lá com seu pequeno vestido e já estava desmaiando de frio. Eu corri e abracei ela. Que bom que ela estava bem. Frank imediatamente deu sua jaqueta para ela e nós chamamos um táxi. Quando chegamos na cabana, fomos recebidos por um homem bonito e educado. O pai do Frank. Ele estava surpreso por nos ver assim e disse que poderíamos pegar um pouco de chá quente. Até pensei que ele realmente seria um bom partido para minha mãe. Mas minha mãe, quando viu o pai do Frank, foi pega de surpresa. Sem tirar os olhos dele, ela sussurrou: "É realmente você?" Então ela lentamente desviou o olhar e disse: "Lily, este é seu pai. Diga olá." Eu pude sentir minhas pernas fraquejarem. Acho que eu acabei de descobrir que eu estava apaixonada pelo meu irmão há 1 ano. À noite, cheguei ao endereço que o detetive havia me dado. Assim que entrei, vi moradores de rua com roupas sujas no chão. Isso é um albergue? Um deles agarrou meu braço. Eu olhei mais de perto e o reconheci. Esse era meu marido, Dean. O fato é que há 1 ano ele fez uma viagem de negócios e desapareceu. Para ser honesta, eu nem estava chateada, porque não tínhamos nos falado muito recentemente. Ele estava sempre em seu notebook e eu tinha zero atenção.
O Jim era um gênio do TI, criou um certo programa, vendeu ele para uma grande empresa e se tornou milionário. Mas ele escondeu todo o dinheiro. E ele sempre dizia que todas as coisas mais valiosas deveriam ser guardadas em um cofre. Tentei conseguir o código dele, mas o Jim foi inflexível. Quando o Jim desapareceu, eu honestamente nem fiquei chateada, decidi encontrar alguém que gostasse de mim. Comecei a ir a clubes e conheci um ator legal chamado Robert. Ele gostava de sair, diferente do meu marido, Jim. No entanto, o dinheiro acabou rapidamente com essa vida. Então Robert sugeriu contratar um investigador particular e encontrar o Jim. Essa era a única maneira de sabermos o código do cofre dele. E hoje, finalmente, um detetive encontrou meu marido Jim. Só que ele não disse que ele era um mendigo agora. Eu precisava descobrir o código do cofre com ele, mas eu não queria fazer isso na frente de todos, então apenas arranquei meu marido do meio dos outros moradores de rua. Levei ele para fora e o empurrei para dentro do carro. O Jim protestou e disse alguma coisa, mas eu nem me importei. No caminho, eu não deixei o Jim dizer uma palavra, apenas disse a ele o quanto eu sofri sem ele. Também acrescentei que havia gasto todo o dinheiro com o detetive e agora precisávamos do código do cofre para pagar todas as despesas. Mas o Jim repetidamente me interrompeu e perguntou quem eu era e de que tipo de cofre eu estava falando. Parei o carro abruptamente. Como é isso? Eu sou sua esposa. Você está com amnésia? O Jim não disse nada. Em casa, levei ele na hora para o cofre. Bem, o que você está olhando? Diz que o código, apenas 4 dígitos. O Jim pressionou um número, mas o código estava errado. Não me lembro de nada, absolutamente nada. O Jim disse com suavidade e tristeza. Então ele realmente estava com amnésia? Que surpresa! Eu não tinha dinheiro para um médico, então resolvi tentar eu mesma. Mostrei a ele uma foto nossa juntos que estava sobre a mesa. Sou eu! Veja, sou sua esposa! Vamos, lembre-se! De repente ele sorriu enigmaticamente e disse que se lembrava da foto. Parecia que estávamos em um barco naquele dia, juntos. Sim, nós fizemos isso e o que mais? Então Jim olhou para mim com atenção. Eu criei um código para o cofre a partir dos números que significavam eventos importantes em minha vida. E parece que foi durante aquela caminhada que eu descobri o primeiro número. Viva! Então amanhã de manhã iremos ao parque. Vou ajudá-lo a se lembrar de tudo, querido. Só não se esqueça de se lavar. Eu coloquei o Jim na cama. Que desastrado ele era. Em breve, o Robert e eu pegaremos todo o seu dinheiro e seríamos felizes. De manhã, o Jim estava esperando por mim no carro. Ele estava limpo, barbeado e vestido com estilo. Seria melhor, é claro, se ele se lembrasse do código e acabar logo com isso. No parque, o Jim me levou por algumas margens e pontes. Sim, Jim, isso é tão lindo. Mas talvez você possa se lembrar do primeiro dígito da senha. Mas o Jim de repente teve a ideia de andarmos nos decrépitos pedalinhos. Rangendo os dentes, subi nesse barco. Valeria a pena passar um tempo difícil pelo dinheiro. Tive que evitar o spray de água que voava das rodas do pedalinho. O Jim percebeu que eu estava irritada e deliberadamente foi ainda mais rápido. Ei, o que você está fazendo? Você vai arruinar o meu cabelo! Gritei para o Jim voltar para a praia imediatamente. Mas ele estava olhando para alguns cisnes. Eu estava ficando sem paciência e já ia me levantar para falar quando o barco balançou e eu caí na água. Socorro, eu não sei nadar! Fui cada vez mais profundo na água e a última coisa que eu ouvi foi um splash surdo. Quando acordei, vi o Jim parado na minha frente, parecendo perturbado. Ele estava todo molhado e disse que quase não conseguiu me tirar da água. Eu imediatamente o afastei, é tudo culpa sua. O primeiro dígito é 2, como o pescoço de um cisne, disse o Jim alegremente. O quê? E os outros números? Mas o Jim apenas deu de ombros. Ok, pelo menos isso. Mas agora eu precisava de um banho quente. Em casa, eu me tranquei no banheiro e liguei para o Robert e sentia muito a falta dele. Mas ele me interrompeu e perguntou sobre o cofre. Quando soube que eu ainda não tinha recebido o código, disse para me apressar. Havia música no fundo, de repente fiquei triste por ele estar saindo sem mim. Mas afastei esses pensamentos, só mais um pouquinho. Quando eu saí do banheiro, Jim percebeu que eu estava triste e tentou me abraçar. Mas eu me afastei. Melhor lembrar o código em breve, não teremos nada para comer. Como eu posso ajudar ele a lembrar do código? Uma ideia! Peguei nosso álbum e comecei a fazer o papel da esposa preocupada. Eu mostrei para ele uma foto após a outra, mas o Jim não reagiu. Como você pode esquecer tudo isso? E então, ele apontou para a nossa foto no Grand Canyon. Parecia que nessa viagem ele criou o segundo código. Eu decidi não esperar e aluguei um Jeep e um guia mexicano. Eu esperava não estar desperdiçando nosso último dinheiro e que ele se lembraria do maldito código. 3 horas depois, estávamos dirigindo pelo desfiladeiro. O guia conversando alegremente e o Jim olhando pensativo para a paisagem.
Quando paramos na beira do abismo, o mexicano sugeriu que saíssemos e tirássemos uma foto. O Jim estava feliz, mas eu estava inquieta. O cara estava olhando para minha bolsa de um jeito estranho. Assim que o Jim e eu descemos, senti alguém me empurrando em direção ao penhasco. Me dá a bolsa ou vou empurrar você. O mexicano vinha atrás de nós. Olhei para o abismo, mais um passo e cairíamos. Mas de repente o Jim sussurrou, não tenha medo, e derrubou o guia com tudo no chão. Jim, o que você está fazendo? Enquanto ele tentava conter o mexicano, eu comecei a pedir ajuda. Mas quando me virei, tudo que vi foi o guia fugindo. O Jim correu para mim e perguntou se eu estava ferida, embora ele tivesse uma sobrancelha cortada. Então eu me lembrei que quando eu me casei com o Jim, ele ainda não tinha muito dinheiro. Mas eu sabia que sempre estaria segura com ele. O Jim pegou a minha mão e disse, olha o pôr do sol. Eu olhei para o céu e fiquei sem palavras. Por causa desse mexicano idiota, quase perdemos essa maravilha. Sentamos na beira do penhasco até o sol se pôr. Esperei muito tempo, mas o Jim não se lembrava de nada. Quando estava quase escuro, puxei o braço do Jim e disse para ele que era hora de ir. Vamos, Jim, o mundo ainda está cheio de maravilhas. De repente, o Jim se levantou com tudo do chão e disse que eu havia ajudado. Ele sempre chamou o Grand Canyon de a 8ª maravilha do mundo. O próximo número era 8. Eu joguei meus braços ao redor do Jim. Em breve abriríamos o maldito cofre. Em casa, passei a noite inteira folheando nosso álbum. Eu queria saber quais outros lugares poderiam ser importantes para o Jim. Folheando as páginas com as fotos, fiquei surpresa ao notar. Parecia que às vezes estávamos muito felizes um com o outro. E não se tratava de dinheiro. Mas agora eu tinha o Robert. Todas as minhas memórias com o Jim estavam no passado, e eu vivia no aqui e agora. De manhã, o Jim me levou para um passeio pela vizinhança. Andar de novo. Eu estava tão farta disso. Mas ele disse que teve uma ideia. Nós estávamos vagando pela rua o dia todo e eu estava ansiosa para sentar em algum lugar. Felizmente, chegamos a um parque com um coreto. Corri e me sentei no primeiro banco que vi. Então Jim me perguntou com mistério se eu me lembrava do lugar. Suas palavras me deram arrepios. Esse foi o lugar onde nos conhecemos. Em que data nos conhecemos? Eu me lembro. 26 de abril. O Jim disse que ficou muito emocionado por eu me lembrar da data e em seguida acrescentou que o 2 e o 6 eram os dígitos faltantes do código. Seu coração disse isso a ele. Jim se aproximou de mim. Ele quer me beijar? Fomos interrompidos por uma ligação do Robert. Droga! Agora não! Desliguei na cara dele, mas o Jim percebeu. Quem é? Ele perguntou. Hesitei, mas rapidamente disse que era algum tipo de anúncio. Nós caminhamos para casa em silêncio. Eu não entendi porque eu desliguei na cara do Robert. Eu queria estar com o Jim. Eu nem percebi que estávamos em casa. Me lembrei imediatamente do cofre. Eu acabaria logo com isso. De repente, ouvi um barulho ensurdecedor vindo do escritório onde estava o cofre. Abri a porta e vi o Robert com um incinerador a gás. Ele tentava abrir a porta do cofre. Quando ele me viu, parou por um segundo e disse nervosamente: Você não presta! Eu mesmo farei isso! O Robert ligou o fogo e rapidamente terminou o que havia começado. A porta cedeu e se abriu. O Jim estava assistindo a tudo sem expressão. O Robert e eu ficamos perplexos. Olhamos dentro, mas não havia dinheiro lá. Apenas nossa foto de casamento, minha com o Jim. Peraí. Me virei para o Jim e disse: É isso que você chamou de coisa mais valiosa? Ele sorriu. Meu coração doeu. Decepcionado, Jim disse que sempre guardou o dinheiro no porão. Você pode ficar com ele, está em 2 malas velhas. E acrescentou baixinho: Eu me lembrei de tudo. Mas é uma pena que para você dinheiro seja a coisa mais valiosa na vida. O Jim saiu e o Robert correu feliz para o porão e eu não conseguia me mover. Depois de um tempo, o Robert pegou as malas com o dinheiro do porão e me arrastou para o táxi. Anda logo para o aeroporto antes que aquele idiota mude de ideia e nos alcance, disse o Robert. No táxi, eu não conseguia parar de pensar. Essa imagem e todos os números do código estavam ligados às nossas memórias. Então, isso foi realmente a coisa mais valiosa para ele. O Jim realmente se importava comigo. Como eu não percebi isso por tantos anos? Assim que chegamos, o Robert pegou as malas com o dinheiro e pulou do táxi. Vamos, saia, temos que ir! Gritou ele com raiva. Mas eu estava pensando e não conseguia me mover. Era muito difícil calar meus pensamentos. Então o Robert disse calmamente que iria sozinho. Afinal, ele finalmente tinha todo o dinheiro. E então ficou claro para mim porque ele estava se esforçando tanto.
Em um instante, bati a porta e gritei para o taxista: vamos voltar! Eu percebi quem realmente me amou todo esse tempo. Ninguém estava em casa. Eu estava inquieta, mas de repente me lembrei do Jim dizendo adeus aos seus amigos sem teto. Ele poderia estar lá. Corri ao redor do albergue, esquecendo o cheiro e a sujeira. Eu estava saindo quando notei alguém no canto e me aproximei silenciosamente. Era o Jim. Corri para ele e implorei seu perdão de joelhos. Que tonto eu sou, Jim. Você me amava mais do que tudo no mundo. Como eu não pude ver isso? Eu estava soluçando e o Jim estava me abraçando e se desculpando por não prestar atenção suficiente em mim. Quando ele se lembrou de tudo, Jim ficou envergonhado e decidiu lembrar a si mesmo e a mim como éramos bons juntos, embora às vezes não percebêssemos. Sem quebrar nosso abraço, saímos do albergue e fomos para o nosso parque, para o nosso coreto. E então Jim disse: se você quiser, podemos ir para a balada agora. Mas eu já tinha uma ideia melhor. Vamos comer um cachorro quente e vamos passear no parque até de manhã. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!